Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Ana Paula. Estamos aqui começando o podcast para o projeto Observatório da Católica Cidadania. Quem quiser conhecer suas redes sociais, temos Spotify, o YouTube também tem disponível, é Observatório Católica Cidadania, lembrando. Tem o Insta também, que vocês podem estar nos seguindo. Vamos seguir, pessoal. E vamos apresentar os nossos convidados, né? O nosso grupo. Sejam muito bem-vindos, gente. Oi, eu sou a Cassiane. Oi, eu sou a Natália. Oi, eu sou o Caio César. Oi, eu sou a Paola. Oi, eu sou o Yalos. Então, hoje o tema será tratado sobre o golpe do baú. Inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil. Então, quem vai estar iniciando o assunto em si será a Cassiane, nossa convidada. Bom, gente, boa noite a todos. Então, para introduzir um pouquinho no tema que a gente vai falar essa noite, eu preciso explicar um pouquinho, meio por cima, sobre os regimes de bens, tá? Então, são 4 regimes de bens que tem no nosso Código Civil. Seria a separação universal de bens, a comunhão total de bens, a comunhão parcial de bens e a participação final nos aquestos. E existem algumas situações onde as pessoas não podem escolher o regime de bens. E a gente vai falar especificamente do caso das pessoas com mais de 70 anos. Seja casamento ou união estável, eles não podem optar por um outro regime de bens que não o separação obrigatória de bens. E isso tem interferência tanto em casos de divórcio, separação, né? E também na sucessão, na questão de herança. Mas e aí? Mas por que é o motivo dessa obrigação de separação total de bens? É o chamado golpe do baú, não é? Seria para preservar o patrimônio, que é o que a gente chama de golpe do baú, preservar o patrimônio dos herdeiros, né? Principalmente. Sim. E preservar a herança, no caso, na questão da herança, porque o que foi adquirido, isso a gente pode até discutir, comentar no decorrer do nosso podcast. Existe uma súmula do STF, a 377, que ela permite, né, que os bens adquiridos durante o relacionamento com a separação de bens sejam compartilhados. Mas só os bens adquiridos depois. Então, o cônjuge não é herdeiro. Então, em caso de falecimento, ele não herda nada, para proteger o patrimônio dos herdeiros. Então é justamente essa matéria que o Supremo Tribunal Federal vai julgar. Esse ano ainda não tem data definida nem nada do tipo, mas ele vai decidir se isso é constitucional ou não. Por quê? Porque ele tem a suspeita, ele foi provocado, né? A ação do Supremo foi provocada, está num agravo, recurso extraordinário com agravo, ARE número 1309642, é um número bem comprido, mas basicamente porque eles veem uma possível lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. Mas isso é preocupante porque o direito à dignidade da pessoa humana é um direito garantido. Então, por lei, você tem que ter. Então, essa lei está indo contra a própria lei, que é fundamental. Você tem que ter dignidade da pessoa, você tem que ter poder de escolher o que você quer. Isso traz também de, basicamente, dizer que uma pessoa de 70 anos não poderia escolher por ela ser idosa. Mas, hoje em dia, a gente tem uma expectativa de vida muito alta. Então, dizer que uma pessoa de 70 anos não tem poder de escolha é como se falasse que ela não sabe das coisas. E, na verdade, sim, ela sabe. Muitas pessoas de 70 anos são melhor que a gente. E também não é qualquer direito fundamental, né? A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da nossa Constituição. Sim. E, basicamente, todo o resto das leis brasileiras deveriam estar em conformidade com a Constituição, ao princípio de constitucionalidade. Exatamente. E se não existe dignidade da pessoa humana, nem deveria se cogitar a lei, no caso, né? E tu tem alguma definição de dignidade da pessoa humana? Diversos autores dizem que dignidade da pessoa humana é mais do que ela só ter razão, né? Porque você é uma pessoa humana, então você tem razão, então você tem dignidade. Animais, por exemplo, não teriam. Mas é mais do que isso, é ter liberdade de poder escolher o que você quer para sua vida. Então, escolher as leis a qual você se baseia, escolher onde você quer ficar, escolher o direito de vir. Então, essa lei tira esse poder. Então, como a gente pode dizer que ela é constitucional? É como dizer que todo mundo acima de 70 anos simplesmente não tem capacidade para escolher o regime de bens, porque todos eles correm um perigo abstrato, né? Então, como se todos pudessem enganar ele, então a gente vai defender os mais velhos. Exato.
o que é o golpe do baú, Natália? Então, agora eu queria falar um pouco, né, sobre o golpe do baú. Se a gente parar pra pensar, é um assunto polêmico, né? Porque a gente consegue ver, principalmente em novelas, em séries, um retrato muito falado sobre como a mulher hoje em dia ela é sensualizada, né? Porque quando a gente para e pensa sobre o golpe do baú, o que a gente pensa? É sempre a novinha, aí, né, pegando... E o velho da lancha, né? E o velho Exatamente. da lancha. E a gente nunca pensa o ao contrário, né? Que seria, o novinho pegando... A velha da a lancha. velha, exatamente. Sempre vem o lado da mulher. Então, isso a gente tem que sempre se perguntar. Por que a gente só vê o lado da mulher como se fosse a mulher só interesseira, sabe? Até tem um exemplo disso na série Modern Family, que é uma família onde tem o patriarca, basicamente, ele é o mais rico, né? Então, ele tem os filhos e ele é o patriarca, ele é o pai. E ele se casa com uma mulher bem mais nova que ele. E todos da família vão contra isso, porque automaticamente falam, ela tá te enganando. E eles passam 20 anos, 30 anos juntos e continuam ainda pessoas da família falando, ela vai te enganar, ela tá te dando o golpe do baú, só porque ela é mais nova. E é uma coisa muito absurda, né? Porque tu meio que suspeita de todas as atitudes das mulheres, assim, mesmo antes de qualquer coisa ter acontecido, assim. É como, não, Exatamente. todas elas vão dar golpe do Sim, baú, por sim. isso que tem essa lei. É uma coisa muito fora do Como se não do fizesse escopo. sentido a questão da idade ali, né? É, Se fosse algo muito... E também pesquisando, não tem, tipo, nenhum dado concreto nos últimos 10 anos, assim, de quantos idosos casam com qual tipo de... Com quais pessoas, assim, com quais são as faixas etárias que os idosos casam. E também não tem nenhum tipo de incidência de quantos golpes do baú acontecem também. Como é que tu vai medir uma coisa dessa? Então, basicamente, não tem base para construir uma lei dessa. Exato, no Código Civil ainda. Não é só penalizar a ação, e sim definir o único regime de bens possível para uma faixa inteira de população que só cresce no Brasil. Sim. Exatamente. Lembrando que era 60 anos, né? Nessa idade. Nossa, Foi aumentada para 70 Sim. no novo Código Civil. de 2002, né, também. E o nosso Código Civil também, ele já nasceu velho, né? Reza a lenda. Exatamente. É. Tem um caso sobre isso, não tem? Sim, se a gente parar pra pensar, tem um caso muito famoso que aconteceu do Pelé e da Márcia, né? Que como a gente estava falando anteriormente, nosso Código Civil, ele prevê o artigo 1641, que ele fala basicamente que pessoas acima de 70 anos, eles precisam casar em regime de separação de bens obrigatórios. O que seria basicamente isso? No qual o casal, os bens do casal, eles não podem se comunicar entre eles. O que acontece? Se a gente pegar o caso entre o Pelé e a Márcia, o Pelé se casou quando ele tinha 75 anos. Então, ele realmente não se encaixa, ele não pôde, junto com a Márcia, né, escolher qual regime de bens ele poderia se casar. Só que daí vem uma previsão legal muito questionada, principalmente sobre o aspecto machista, né? Que no caso, os dois se casaram, só que eles não puderam escolher qual regime de bens. Daí vem a pergunta, né? E aí, eles se casaram, o que acontece com o patrimônio que eles conseguiram construir juntos? Existe uma súmula do STF, que é a 377, que a união que eles construíram entre os dois não pode ser, ninguém pode mexer. O que eles construíram juntos é deles. A súmula 377 do STF, ela diz que, mesmo casado ou união estável com separação obrigatória de bens, se comunicam os bens adquiridos durante a união, né? Então, seria uma comunhão parcial de bens dentro da separação obrigatória de bens, né? Só que o cônjuge não é herdeiro, né? Na comunhão parcial de bens, ou na comunhão universal, ou na separação legal, a convencional de bens, onde eles escolhem a separação de bens, o cônjuge é herdeiro. Quando um falece, ele concorre junto com os demais herdeiros em parte do patrimônio particular do falecido. Na separação obrigatória de bens, não é herdeiro. E eles tentam driblar isso de vários jeitos também, né? Eles tentam fazer doação, porque Então, tem todas as regras de doação daí entram. Creio que seja por isso que o Pelé fez um testamento deixando Isso, parte para ela, porque já exatamente. sabia que ela não ia herdar nada. Isso que eu ia perguntar, é É. necessário um testamento, né? Porque Então, senão- aí o que Para acontece? garantir uma parte da herança, sim. né? Isso, a gente tem a lei, né, que realmente ele pode colocar 50% para a mulher e 50% para os herdeiros. Só que isso ele tem que fazer em vida. É na doação, né, no caso. Isso, no caso, no testamento. Aí o que o Pelé fez? Ele deixou um testamento escrito, né, quando ele estava em vida, deixando 30% da sua herança para
a Márcia. Só que ele poderia ter deixado até 50%. Então, tipo assim, aí também já vem alguma coisa aí que a gente pode debater. Ele acabou deixando 30% e o restante ele deixou pros diversos filhos, né? Não sei quantos filhos o Pelé tem, ele tem aí muitos, aí acabou ficando o restante pros filhos. Então, esses 30% que ele acabou deixando no testamento, ninguém pode mexer. É dela. Então, é tudo construído, tanto que neste testamento ele acabou deixando uma casa, deixou as Ferraris que ele tinha, tudo na mão dela, entendeu? E Mas ninguém pode mexer. Isso é interessante porque, por exemplo, beleza, o Pelé obviamente faria um testamento, ele é o Pelé. Se não fizer, porra. Perdão pela palavra. Mas se ele não fizer, Ele deve ter no mínimo um advogado muito bom, né? Eu queria ser o advogado do Pelé, assim, não deve estar ganhando mal na vida de dele. 70 anos, a maioria da população não é o Pelé, não são ricos, então E muitos acabam não deixando também o testamento, né? Muitos acabam deixando, a pessoa morreu, deixa aí entre os filhos que eles se matem, por exemplo, né? Que a gente... se meu avô morrer agora, ele não vai ter um testamento, eu tenho certeza exatamente. disso. Então, cadê a constitucionalidade dessa lei? Porque, beleza, por testamento, mas o Pelé, ele faria um testamento, mas as pessoas que nem sabem o que é um testamento direito. E que mensagem que a gente está querendo deixar, assim, para uma população que está cada vez mais idosa? Não, todo mundo acima de 70 anos simplesmente não tem capacidade nenhuma para fazer casar do jeito que quiser, basicamente. Não sabe gerir mais os bens, devia estar tudo na mão de outra pessoa. Sabe o que eu acho até engraçado? Porque, por exemplo, a pessoa tem capacidade para se casar, assinar um contrato de viver para sempre com aquela pessoa até a morte, mas para dividir os bens com ela, não. Então... E a pessoa pode, em vida, se desfazer de todos os seus bens, porque falam que não existe herança de vivo, né? Em vida, ela se desfaz de tudo. Mas ela não pode, se morrer, deixar uma parte... Sim, exatamente. Pro parceiro, pra parceira. Então é mais proveitoso pro idoso torrar tudo em aposta online, né? Faz sentido. Não deixar nada pra ninguém se matar quando morrer. Eu ia fazer uma pergunta no seguinte sentido. Em vez de eles imporem direto um regime de bens, não sei se dava para tentar fazer algum tipo de avaliação psicológica, como é que tá aquele idoso, para ver se ele tá com aquela, como é que eu posso dizer? Aptidão? Sim, aptidão mental, sabe? Se ele não tá... pessoas acima de 70 anos, seria interessante... não a gente obrigar por um regime de bens, mas ela passa por uma avaliação psicológica, ela tem direito a esse acesso para daí poder, entendeu? Porque eu até não sei se tem alguma lei para isso, mas até pessoas abaixo de 70. Não, então, mas eu acho que fazer uma coisa dessa ia entrar muito em conflito com o estatuto da pessoa com deficiência, sabe? Porque tu tá meio que tirando a autonomia da pessoa, ela não vai ter mais capacidade plena, com quais razões, justamente mas eu não digo por isso, não digo o que precisa fazer, eu digo... Ele tem o direito se quiser. Eles têm a desculpa de que, idosos não têm capacidade e tal, mesmo uma pessoa dessa... Entendeu? É igualar. Então, pessoa de 70 anos não tem capacidade porque, sei lá, a desculpa deles é que eles têm doenças. Sendo ou que não tem gente até com 70 anos correndo maratona, na verdade, eu acho que não é bem doenças, né? É mais uma ingenuidade. Não, tipo, com 70 anos... Eu acho que é um pouco o argumento assim, eles não conseguem compartilhar uma imagem no WhatsApp e vão casar agora? É o pensamento meio idiota mas desse, eu assim, falei, sabe? eles deixam se casar, assinar um contrato que vai morrer com a pessoa, mas com 1 milhão de bens, não. Mas é para proteger os herdeiros. Mas é que essa é uma exceção, não é a regra, né? Por exemplo, o caso de uma pessoa que foi enganada por isso, não quer dizer que é porque ela tem mais de 70 anos. E também não quer dizer que aconteça isso em todos os casos. Porque se a gente para pensar, existe os dois lados, né? O lado da mulher que tá casando, vamos supor que a gente tá falando sobre a mulher que tá casando, mas também existe o lado dos herdeiros. Exemplo, se eu visse meu pai se casando com uma pessoa mais nova, tipo, mais ou menos com a minha idade, nossa, eu ia matar meu pai. Eu ia... hipocrisia aí, ó. Mas querendo ou não, porque a gente acaba visando cada um o seu lado, né? Tipo, eu não quero exatamente a gente ver meu pai... Claro, eu ia falar, né? Tô vendo aí meu pai feliz, mas e aí, a minha casa também vai querer? Se meu pai mas a casa não é tua ainda, teoricamente, é do teu pai. Mas por isso aí entra do que o professor falou, né? Que cada um a gente acaba visando, olhando o nosso lado. Existem os dois lados da história. Mas é isso que eu acho errado. Os herdeiros são... Eles estão pensando na morte. Exatamente, estão pensando já na morte do pai. Quando meu pai morrer, o que ele vai me dar? Nesse caso, a gente também teria que estar pensando um pouco sobre herança no geral, né? Porque herança já é um conceito muito estranho, assim. Eu vou herdar as coisas que os meus pais fizeram, sabe? Tipo, tudo que eles têm, assim. Sim. Tipo, não que seja ruim, mas pensar nisso, sabe? Não deveria ter limite também... pra herança mesmo, de qualquer jeito, assim. Mas aí outra parte é pra quem?
E muitas vezes quando os filhos não acabam participando da construção do patrimônio. Sim. Tipo, claro. Lá em casa é um exemplo que, tipo, lá em casa todo mundo trabalha desde muito cedo. Então, falar que o pai e a mãe construíram tudo lá em casa, tipo, fica, sabe? Não, sim, de fato, mas... Eu acho que, tipo assim, ó, essa proteção do idoso, ela se dá pela... Eu acredito, assim, que seja por uma possível ingenuidade nessa idade, assim, sabe? Tipo, Sim. a pessoa... A gente não pode tirar o direito dela de ser feliz namorando uma pessoa mais nova. Ou muitas vezes também não é o caso. A Márcia também acredito que não seja uma garota de 25 anos. Ela Sim, sabe a tanto idade que dela. exatamente, já tem 52 anos. Pois é, E então. também tirando que a Márcia e o Pelé, bom, eles já estão juntos desde 2010, né? Só É que um eles tempo. decidiram se casar. Um outro exemplo, assim, só pensando no presidente Lula e a Janja. Sim, Exatamente. Eles também casaram, registro de Exatamente. separação total de bens, assim. Agora vamos dizer que a Janja está sendo interesseira. sim. Não tem como... Não tem como falar uma coisa dessa. Cada caso é um caso. Muitas vezes a pessoa está com 70 anos, mas também não tem tanto patrimônio, assim. Até pensar que o STF tá debatendo sobre isso é quase ridículo, né? Porque tem tanta coisa mais importante para fazer uma lei e eles estão discutindo se um idoso tem capacidade ou não. Mas Que, eles estão, na verdade, discutindo se isso é constitucional, sim, mas né? como chegou a ser uma lei, entendeu? Então, mas por isso que eles Código estão Civil. hoje. É um Código Civil muito discutido velho. antes de porque efetivar como Sim, normal. exatamente. os conceitos de exatamente. dignidade da pessoa humana, tudo isso, eles tendem a aumentar com o tempo, né? A nossa compreensão sobre esses direitos fundamentais. Então, é claro que em 1970, quando essa lei foi escrita, provavelmente, porque o Código é de 2002, mas ele foi escrito em 1970 por Miguel Reale e todo aquele projeto lá. Mas a própria noção de dignidade da pessoa humana que se tinha em 1970 pode não ser a mesma que a gente tem hoje. A gente não pode julgar também os fatos do passado com olhos atuais, Sim. assim, seria um pouco injusto. Sim. Mas a gente também tem que conseguir adaptar eles com o tempo, né? Mudar, fazer as mudanças necessárias para que a coisa faça sentido hoje em dia, Porque né? cada vez mais a gente tá ficando aqui. Idosos Exato. continuam. E qual seria uma possível alternativa a não ser essa? Colocar a regra normal para todo mundo, para Normal acima pra de 70 todo mundo. anos. E eu diria que se existe um golpe, algum tipo disso, talvez, não sei, Código Penal, ele serve para punir ações que estão fora dos conformes, Sim. sabe? Então, tipificar isso no Código Penal seria uma alternativa. Mas, tipo, se você tipifica isso no Código Penal, é meio que também restringiria a liberdade da outra pessoa. Porque a outra pessoa também não é obrigada a ficar. Se ela quiser, ela casa hoje e termina daqui a uma semana. Sim, ou talvez Não tem fazer como igual tu limitar a comentou ação de Passar por uma trazer avaliação. psicológico. Não, Eu mesmo. não- eu O acho senhor quer que- casar com 70 anos, tudo bem. Se o senhor quiser, a gente tem 3 processo, assim, consultas. pra- Não, mas tipo, imagina o custo Pra disso. ver se ele tá, sabe? Mas tem que se pensar um pouco realista disso, porque, tudo bem, para pessoas ricas elas conseguiriam pagar um médico particular, mas ia gerar uma sobrecarga muito grande no SUS para quase toda a população brasileira Sim. que não tem condições de pagar um médico particular. Então, eu acho que tipificar no Código Penal e se houver a denúncia, se tiver todo o inquérito policial e tudo mais, se tiver comprovação de que realmente teve um golpe do baú, Foi um golpe do baú. daí vai ter uma perda de bens e valores ali, entendeu? Sim. Um crime um pouco mais... Tipo, como um ressarcimento, crime, exato, ressarcimento do que foi obtido Exato, naquele exato, casamento. exato. Seria interessante. Ou, de repente, não herdar em partes iguais com os herdeiros, com os filhos, com os herdeiros legítimos. Sim. De repente, casou acima de 70 anos. Máximo tantos por cento. O fazer máximo um meio tantos termo. por cento Exato, da exato. herança Poderia do ser com o cônjuge. cônjuge, né? Pra não ser poderia. tão... porque senão, tu imagina o patrimônio Sim. tipo do Pelé, que é o quê? 75 milhões, tá? né? Convertidos em reais. Ele Eu tem queria um ser monte essa de mulher. filhos, tudo bem, mas imagina que ele tivesse um filho. Né? Sim. Aí vai dar Sim. dividir entre a esposa e um Até único porque ele filho. tem vários filhos ilegítimos, né? Ele vai ser bem dividido, mas de repente eu acho que limitar, então o cônjuge casou acima de tal idade. 25% não... Não compete de forma Sim, igual sim. com os Tanto outros que eu descendentes. acredito que quando a gente estava falando ali sobre o testamento, em vida ele pode deixar até 50%, né? Uhum. Para a mulher, no caso, e 50% para o filho. Então também entra na parte de ser interessante fazer o testamento, sabe? Tanto para guardar os filhos quanto guardar, tipo, a mulher. Enfim, Escreva num guardanapo, uma coisa... alguma coisa que vai assim, tá aqui, ó, meu testamento. É. Se matem quando eu morrer. Mas fica a questão aí pro público também, né?
Será que vão mesmo legalizar o golpe do baú? Alternativas para, né, para não chegar a essa restrição da dignidade da própria pessoa? O que vocês pensam sobre isso? É. O que os pais de vocês pensam sobre isso? Eu atendi hoje um cliente lá onde eu trabalho, né? Que foi com a esposa de 38 anos e ele com 36 anos. E ele com 70 foi com a filha lá, a filha só dele, né? Para tirar a esposa de segunda titular da conta e colocar a filha, porque a filha, eles discutiram ali no momento e parece que a filha estava dizendo que ela só queria o dinheiro do pai dela. Hoje, isso, por acaso foi hoje, por coincidência foi hoje. Você trabalha numa agência bancária, né? Isso, exatamente. Então, aí eu pensei comigo assim, né? Eu vi, eles eram casados com comunhão universal de bens. Eles casaram quando ela tinha 19 anos, agora está com 36. Nossa. Mas faz então, tempo. assim, ela não deve nem ter conhecimento, a esposa, de que ela tem direito à metade de tudo. Porque ela casou com comunhão universal. Então não adianta a filha ir lá e obrigar ela a sair da conta porque o dinheiro fique só no nome do pai. É dela também. E também ela tá casada desde que ela tem 19 anos, ela tem 36 agora. É quase uma vida inteira, né? Olha, eles passaram Mais muito vida. tempo juntos, né? Mais vida casada do que ela. E ainda assim, os filhos dele ainda... O caso ainda- da série, por exemplo, isso acontece na vida real. ainda acusam não é normal. que é golpe do baú, que ela tá Mas eles estão maltratando há o o quê? pai, não cuida. 20 anos juntos, basicamente. Aham. É muito tempo. Então, Casaram em galera, 2005. Eu não tenho 20 anos. 17 anos, E é eu não quase o tenho tempo 20 de anos. existência dela antes de Dela, casar. metade da vida 17 dela, ela anos. passou com ele. Casada. E aí estão dizendo que ela quer dar o golpe do baú. Então, diante desse embate que tivemos aqui, um embate polêmico, vamos continuar comentando ali, né? Temos as redes sociais, comentam aqui embaixo. Não se esqueçam, Spotify, YouTube, Instagram do nosso projeto aí, Observatório Católica de Cidadania. Vamos continuar esse papo aí. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Jason pela oportunidade de a gente estar fazendo o podcast. Aos meus companheiros de equipe, muito obrigada, gente, por poder participar disso. E que a gente tenha novos Novos encontros aqui. com certeza, encontros, embates, sim. debates e expor nossas opiniões, né? Porque é importante. E trazer E tem muita coisa temas, legal né? preparada por aí, né? Tem Sim, muita coisa legal. vai vir muita Muitos coisa temas por aí. Se preparem e um super beijo e tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.